Está connosco em estúdio o comentador da RTP, Ricardo Jorge Pinto. Boa tarde, Ricardo. Olá, boa tarde. Estas declarações de falta de estabilidade a nível político para se chegar a um acordo parecem contradizer aquilo que se viveu nos últimos dias para a aprovação do Orçamento do Estado, com os partidos alinhados com o Governo para essa aprovação. É verdade, mas também é preciso olhar para a rua e ver que, na verdade, nos últimos tempos, nos últimos meses, nós assistimos a mais demonstrações de protesto, greves, do que tínhamos assistido claramente nos anos anteriores, em que António Costa já era Primeiro-Ministro. E, portanto, há aqui agora um sentimento diferente, nomeadamente naquilo que é o posicionamento dos partidos à esquerda do Partido Socialista e, em particular, o Partido Comunista, que é aquele que tem mais influência junto dos sindicatos, aquele que, no caso da concertação social, acabará por ter também alguma capacidade de manobra no entendimento que se vai fazer. Agora, também é verdade, e tu tens toda a razão, olhando, por exemplo, para este Orçamento de Estado, nós vimos aqui inúmeras cedências do Partido Socialista a esses mesmos partidos, numa tentativa de exatamente criar essas condições para que a estabilidade governativa se mantenha nos moldes em que tem estado até agora e que, aparentemente, tem dado resultados muito eficazes, sobretudo no campo económico. Relativamente ao papel da oposição nas críticas que fez ao Orçamento do Estado, vimos uma oposição até a aplaudir algumas medidas do Governo, como, por exemplo, o descongelamento das carreiras da função pública, o aumento das pensões. Há poucas propostas. A oposição apenas diz que o Governo podia ir mais longe, mas também não se sabe muito bem em quê. Este é um orçamento difícil de criticar. Há possibilidade de críticas e temos assistido a algumas, sei lá, por exemplo, que na área da cultura, uma parte importante dos organismos que estão debaixo da alçada direta do Ministério da Cultura tiveram até algumas reduções, que há aqui, digamos, algum eleitoralismo a empurrar uma parte daquilo que é despesa, afeta algumas destas medidas para bastante mais tarde, 2019, 2020, enfim, há ali margem para fazer críticas, mas a verdade é que muitas das medidas que estão aqui inseridas são populares, são justas e são até difíceis de rebater, tendo em conta o atual a situação económica. E por isso é que vemos, por exemplo, o PSD a colocar críticas muito genéricas, tens toda a razão, não se percebe o que é que se quer dizer com poderia ir mais longe. Naturalmente, qualquer orçamento poderia ir mais longe ou poderia ficar um pouco mais atrás. Crítica, por exemplo, que o CGTP também faz, mas sem concretizar onde é que o orçamento falhou do ponto de vista concreto, a não ser em medidas que claramente não tinham enquadramento naquilo que é os resultados das receitas fiscais que o Estado encaixa. E veja-se, por exemplo, o CDS a colocar críticas ao aumento de impostos nas bebidas açucaradas, nas comidas com sal, aquilo que um eleitor olha para essas críticas e pergunta-se, mas não será exatamente aí que, se calhar, havendo necessidade de fazer algum reforço das receitas, nós deveríamos ir? E, portanto, este orçamento, desse ponto de vista, está muito bem blindado às críticas exteriores. E não me admiraria nada que os próprios partidos da oposição à direita, aqui e além, apresentando propostas, não façam exatamente uma blocagem a este orçamento como fizeram em orçamentos anteriores. E parece que é um orçamento eleitoralista ou adaptado à realidade do país? É um orçamento adaptado à realidade do país, porque mesmo essas críticas que se fazem de empurrar uma parte da receita para mais tarde, se nós repararmos, acaba por cair em 2018, 2019, são os anos em que vai haver eleições. É verdade que, por exemplo, o impacto daquilo que é a redução fiscal do IRS vai cair no bolso dos eleitores em meados de 2019 e, portanto, nas vésperas, se o calendário se cumprir, das eleições legislativas. Mas não me parece, olhando para algumas destas medidas mais emblemáticas, que tenha havido ali uma preocupação de enganar o eleitor ou fazê-lo crer que a situação é muito diferente daquela em que nós vivemos. Agora, a dificuldade de António Costa será claramente com os partidos à esquerda. Ele teve aquela frase na entrevista ao Expresso, não pode ser tudo nem já, mas essa aí é uma frase que não é fácil de acomodar para partidos que têm um eleitorado que pressiona claramente o Governo para ir, aí sim, bem mais além, por exemplo, na devolução das pensões, naquilo que é o acelerar do descongelamento das carreiras da função pública, enfim.
tudo aquilo em que o Partido Socialista já está a fazer algumas cedências, mas onde, até por pressão dos próprios eleitores, em particular do Partido Comunista, vamos ouvir algumas críticas da boca de Jerónimo de Sousa. Todas essas cedências fazem aumentar a despesa pública, que é um problema neste momento para o país. No futuro poderemos vir a ter problemas com este aumento da despesa, caso hajam fatores externos, por exemplo? Na entrevista ontem à Antena 1, o Ministro das Finanças dizia que neste momento a economia portuguesa está bem mais sólida, o sistema bancário está mais sedimentado e, portanto, mais capaz de, se houver alguma turbulência, resistir a essa turbulência. Essa é a grande incógnita. A verdade é que a situação económica interna e externa neste momento é favorável e seria muito difícil de não apresentar um orçamento idêntico a este. Agora, imaginemos que a conjuntura internacional muda daqui a 1, 2, 3 anos. Aí vamos ver se estas medidas, que claramente têm uma função de aumentar aquilo que é a despesa do Estado em alguns setores vitais, estará capaz já dessa resiliência perante as adversidades. Essa é a grande incógnita, mas não me parece que, do ponto de vista político, neste momento, alguém possa criticar o Ministro das Finanças por ter feito, por não fazer aquilo que, na verdade, agora fez. E vemos António Costa dizer também que, afinal, é possível fazer aquilo que a direita temia fazer. Isto... Obviamente que os portugueses ficam satisfeitos com estas declarações ao verem os salários novamente repostos, não é? Portanto, há aqui um efeito direto no bolso dos portugueses. É verdade. E isso é um recado, desde logo, para a nova liderança do PSD, que vai ter que olhar para estes sinais e vai ter que olhar para esta estratégia do próprio Partido Socialista com seriedade. Porque a verdade é que António Costa o que está a dizer é que aquilo que era o diagnóstico ou prognóstico feito, por exemplo, por Pedro Passos Coelho, era bem mais sombrio do que aqueles resultados que agora nós estamos a ver. E por isso é que há quem considere que, talvez para António Costa, o pior que pudesse ter acontecido agora teria sido a demissão de Pedro Passos Coelho. Ele era, por várias razões, se calhar o líder da oposição que o Primeiro-Ministro neste momento mais gostaria de ter. No futuro, um outro líder do PSD e também um outro CDS posicionado de outra forma, depois dos bons resultados eleitorais nas autárquicas, embora não assim tão bons quanto isso, irão criar claramente uma maior pressão naquilo que é a contestação da estratégia económica que o Governo tem vindo a desenvolver. Ricardo, obrigada. Obrigado. Um bom fim de semana.